Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, parágrafo 3º. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, o artigo 5º, parágrafo 3º, foi uma inovação incluída pela emenda constitucional de 2004, na emenda constitucional 45. O que acontece nesse artigo, basicamente? Primeiramente, deve-se entender sobre o posicionamento dos tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos são aqueles documentos em que a República Federativa do Brasil, o nosso Estado, através de um acordo internacional, adere a certas normas, a certas regras em se tratando de direitos humanos. Então, por isso são tratados internacionais de direitos humanos. E desde que a Constituição surgiu em 1988, vários estudiosos haviam debatido sobre a importância dos tratados internacionais de direitos humanos e diziam que existia uma certa hierarquia constitucional, que esses tratados e convenções internacionais que tratam sobre direitos humanos, eles teriam, de certa forma, um tratamento diferenciado. Portanto, defenderam a tese de que a Constituição teria consagrado um sistema de incorporação automática desses tratados internacionais de direitos humanos. É a chamada concepção monista, né? E a partir desse momento, dessas teses, passou a se entender que mesmo status, esses tratados internacionais de direitos humanos teriam o mesmo status de normas constitucionais. Então, seria basicamente a Constituição escrita, né, do artigo 1º até o final da Constituição, mais os tratados internacionais de direitos humanos que teriam também esse mesmo tratamento, a mesma força constitucional, né? E aí houve uma série de repercussão sobre isso, debates no âmbito doutrinário e jurisprudencial, mas o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que estabelece a interpretação autêntica e a interpretação propriamente da Constituição, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu, na sua jurisprudência, de que o posicionamento seria o tradicional, no sentido de que esses tratados e convenções internacionais de direitos humanos, pouco importando o seu conteúdo, eles teriam a força de lei ordinária, seriam então o status de uma lei ordinária, conforme foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade 1480, né, e também no habeas corpus 72.131. Então o Supremo tinha decidido que tratados internacionais de direitos humanos, embora tenha aí o conteúdo que seja diferenciado, etc., mas pouco importava esse conteúdo. Ele teria apenas status de lei ordinária. Então, para efeitos aí de aplicação dessas normas, né, teria efeito de lei ordinária e não propriamente de Constituição, como era o entendimento, né, dos estudiosos sobre o assunto. Né? No caso, o Antônio Augusto Cansado, né, Trindade, e Flávia Piovesan, Celso Laffer, etc. Porém, em 2004, temos a Emenda Constitucional 45. E essa Emenda Constitucional 45 acrescentou ao artigo 5º, né, esse parágrafo, que é o parágrafo 3º. E nesse parágrafo 3º confere um certo status de emenda constitucional a esses tratados de direitos humanos, né, e convenções internacionais de direitos humanos que tenham o mesmo quórum, o mesmo procedimento de uma emenda constitucional. No caso, ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional. Então tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados, né, Câmara Federal, e aprovado no Senado Federal, né, aprovado uma vez em cada um, em 2 turnos, depois novamente um novo turno, e a votação, o quórum tem que ser por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, é o quórum de emenda constitucional. Se for aprovado com esse quórum, com essas características propriamente, aí será tido com um mesmo efeito, será equivalente a uma emenda constitucional, né? Então terá a possibilidade de se produzir uma hierarquia das normas inferiores, né, a lei ordinária, em relação a esses tratados internacionais de direitos humanos, né? Em 2006, ocorre que surgiu
o chamado julgamento do recurso extraordinário, né, 466/343. Né? Nesse julgamento foi verificado, se discutiu essa possibilidade da prisão civil do devedor fiduciário, né, devedor infiel, considerado. O STF então revisou esse posicionamento tradicional de que os tratados internacionais de direitos humanos teriam força ordinária. Agora ele, revisando, passou a entender, acolhendo a tese proposta por Gilmar Mendes, né, o ministro Gilmar Mendes na época, no sentido que esses tratados de direitos humanos que foram aprovados com esse procedimento, eles teriam, portanto, status de emenda constitucional. Agora, os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados anteriormente, mas com o procedimento ordinário, como se fossem normas ordinárias, eles teriam, então, caráter de hierarquia supralegal. E isso, então, estaria situado provavelmente abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária. Então, deu-se aí um novo entendimento e uma nova hierarquia em se tratando aí, de direitos no Brasil, né? Com a adoção do Supremo Tribunal Federal desse sistema, né, passou-se a reconhecer então que havia então 3 níveis de hierarquia em se tratando, né, de tratados e convenções internacionais. O primeiro nível, né, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 votos dos respectivos membros, são considerados equivalentes à emenda constitucional. Então, havendo um tratado de direitos humanos for aprovado com esse quórum, status de emenda constitucional, então tem o mesmo nível constitucional. Abaixo disso, temos a supralegalidade, que são os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que foram aprovados por procedimento ordinário, né, conforme, por exemplo, a Constituição, do artigo 47 em diante. Esses tratados internacionais, embora sejam de direitos humanos, eles possuem tratado supralegal, porque não atingiram o procedimento propriamente de emenda constitucional, sim o procedimento ordinário, o procedimento de uma lei ordinária. Então situa-se entre uma lei e a Constituição, tem um caráter acima da lei e abaixo da Constituição. E por último temos os tratados e convenções internacionais que não tratam sobre direitos humanos, mas que entram no ordenamento jurídico com a força de lei. Então o status aí dos tratados internacionais e convenções internacionais equivale a esses 3 tipos, né? Aqueles que são equivalentes a emendas constitucionais, força de Constituição, né, está no topo da hierarquia, então, portanto, as normas infraconstitucionais têm que estar aí de acordo com esse equivalente à emenda constitucional, né? Então, versam sobre direitos humanos, então, submetidos ao próprio rito, né, do Congresso, propriamente de emenda constitucional. O caráter do status supralegal, que é aqueles que tratados internacionais que tratam sobre direitos humanos, mas que não foram submetidos ao mesmo rito aí, do procedimento das 2 aprovações em cada caso do Congresso Nacional, e 3/5 dos votos dos membros, etc. E ainda a lei ordinária, caráter de lei ordinária, que são aqueles tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, e a regra geral para todos os tratados se aplica aí a lei ordinária. Então, verificando essa hierarquia, né, dos tratados e convenções internacionais, existem então 3 tipos de parâmetro para controle. O controle de constitucionalidade por via principal ou incidental, no caso onde verifica-se a norma da Constituição e essa norma da Constituição tem que incidir, tem que ser aplicada às normas inferiores, né? Então a Constituição é considerada um padrão, por isso o controle de constitucionalidade. Surgiu também o chamado controle de supralegalidade ou via incidental, no caso aqui verifica-se que as leis ordinárias têm que estar de acordo com esse tratado internacional de direitos humanos por seu caráter supralegal. E ainda temos a legalidade, o controle de legalidade, onde se verifica dentro de uma lei se ela está de acordo com a própria legislação, uma em relação a outra, a norma geral, etc. Então é interessante isso, existem esses 3 tipos de controle: controle da constitucionalidade, controle da supralegalidade ou controle da legalidade. Em se tratando dos tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados antes da emenda constitucional de 45 de 2004, eles podem ser submetidos novamente a uma nova votação no Congresso Nacional para ser aprovado com o quórum propriamente aí de emenda constitucional. Aí será um novo procedimento e aí tem que ter uma iniciativa nova no Congresso para que sejam aprovados para ganhar esse novo status, né?
e, portanto, tem que ser feito aí através dos próprios legitimados do Congresso Nacional e votando aí dentro desses procedimentos mais exigentes, né? No caso, em cada casa do Congresso Nacional tem que ser aprovado em 2 turnos e por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, esse artigo 5º, parágrafo 3º, é muito importante em se tratando aí de entender a hierarquia constitucional, especificamente o tratamento em se tratando aí de acordos, convenções internacionais, tratados internacionais de direitos humanos. Na legislação brasileira, temos 2 decretos, né, 2 reconhecimentos, 2 tratados internacionais de direitos humanos que foram reconhecidos, né? O primeiro é o Decreto Legislativo 186 de 2008, que se transformou no decreto do presidente de 2009, né? Que é o Decreto 6.949, que promulga a Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, né, que foi assinado em Nova York em 30 de março de 2007. Então esse decreto que eu mencionei é um decreto que trata justamente sobre os direitos das pessoas com deficiência. Essa convenção, esse tratado internacional, então ele tem status de emenda constitucional e são vários artigos que tratam aí da promoção, da proteção da pessoa com deficiência aqui no Brasil e, portanto, tem essa aplicação clara e evidente agora com status de emenda constitucional. Além disso, temos também aí o Decreto Legislativo 261 de 2015, né, que também faz parte aí do Decreto Presidencial 9.522 de 2018. Esses decretos eles promulgam o Tratado Internacional, o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso às obras publicadas às pessoas cegas, né, com deficiência visual ou outras dificuldades, para ter acesso ao texto impresso e firmado em Marrakech em 27 de junho de 2013. Então, é o direito de acesso das pessoas com deficiência às obras publicadas, às pessoas cegas, né, propriamente, com deficiência visual. Então, esses tratados, né, tanto o tratado sobre a proteção das pessoas com deficiência, agora também o tratado para acesso às obras publicadas pelas pessoas cegas. Ambos esses tratados têm o tratamento aí de emenda constitucional. Então esse é o artigo 5º, parágrafo 3º, que trata justamente dos status da emenda constitucional, do Tratado Internacional de Direitos Humanos e da supralegalidade, lei ordinária, etc. Então artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal.